Olá, amigos e amigas do Conferir, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a minha amiga Cristiane do G-Click e vamos falar um pouquinho sobre a otimização de processos para a redução de custos dentro do escritório contábil. Olá, Cristiane, tudo bem? Ei, Maurício, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, um prazer estar aqui, viu? Seja bem-vinda aí com os nossos telespectadores aí do Conferir. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta G-Click, sobre como que ela pode cuidar do escritório de contabilidade para que ele tenha um aumento de produtividade, um ganho de produtividade. Então me diz um pouquinho como que funciona o G-Click e quais são as principais dores que o G-Click ele resolve dentro do escritório contábil. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Andrade, eu sou sócia fundadora da empresa Confiare Assessoria Contábil e a G-Click nasceu dentro da Confiare, né? E por quê? Porque eu, como empresária contábil, eu comecei pequenininha, eu já tenho uma empresa já um pouco maior, ela tem 38 colaboradores, fica no Rio de Janeiro. E assim, todas as dores do contador, aquela dor de você ter dificuldade para controlar processo, ter dificuldade para controlar as obrigações, mudança de colaborador, quando você troca, ou quando alguém fica doente, ou entra de férias, como que você vai treinar. Então, todos esses processos do dia a dia eram muito complicados e ainda são complicados no mercado contábil, né? Hoje você prepara uma equipe, você faz um investimento muito alto em RH, em recrutamento, mas em treinamento, e quando você vê alguém fica doente ou falta, e aí você se vê perdido porque você não mapeou a questão dos processos ou não tem uma plataforma para resolver isso. Ou seja, então a inteligência que hoje está na cabeça do seu colaborador, você tem como transferir essa inteligência para uma plataforma. Exatamente. E depois poder estender para outros colaboradores caso a sua empresa tenha um crescimento. Sim. Né? Então, como eu tinha esse problema, né? Porque toda hora eu tinha que consertar e não conseguia. Aliás, eu acho que isso é problema de quase todos os empresários contábeis. Eu brinco que é só lá no Rio de Janeiro que tem esse problema. Não, em São Paulo e o restante do Brasil também tem, com certeza. Bom, é isso, e por conta disso a gente começou sempre foi muito focado em processos, no pilar que eu falo que é processos, tecnologia e pessoas, e obviamente tudo isso envolto numa cultura, né? Mas a G-Click nasceu dessa necessidade, nasceu dentro da empresa de contabilidade. Então, é um software web, 100% web, feito de contadores para gerenciar todas as tarefas dentro de um escritório de contabilidade. E é exatamente essa cultura que você falou, de tirar o que é da cabeça, tanto do colaborador, quanto do líder do departamento e quanto do gestor, né? No caso você também, empresário contábil. Então, assim, a gente consegue de qualquer lugar do Brasil. Né? Eu brinco que empreendedor não tira férias, empreendedor trabalha sábado, domingo, né? Então a gente vira e mexe, a gente fica com aquela inquietude e quer mexer, então você consegue fazer tudo isso. Você consegue monitorar pelo celular, pelo computador, e você consegue ter essa mobilidade tão importante para todo mundo. Então, assim, os dois pontos principais iniciais, né? Vamos dizer assim, tem muita coisa, mas o compartilhamento de ideias, você ficar com tudo centralizado dentro de uma única base que é sua, empresário contábil. Não é do teu colaborador que por um motivo ou outro resolveu pensar que vai ser de uma forma que vai ser feito. Você vai criar um padrão dentro da sua empresa. Eu acho que isso é muito importante, né, Cris? Porque recentemente eu tive um webinar com o Marcelo Lombardo e nós falamos sobre processos, certo. Né? E de fato, a empresa que não tem processo, cada um faz de um jeito. Sim. Né? E isso, obviamente, aumenta o seu custo, porque aquele cara que faz muito rápido, ótimo, excelente, mas e o outro que faz muito devagar, né? Porque talvez ele esteja fazendo de uma forma, de um procedimento muito lento, muito arcaico muitas vezes, não utilizando a tecnologia que os softwares contábeis eles fornecem para o escritório contábil. Então a sua ferramenta, na verdade, assim, ela também ela cria uma cultura dentro da organização, né? Isso. A ideia porque assim, você falou de rápido, de lento. Não tem certo ou errado, porque você não tem medida, você não mediu. Será que o rápido
Está fazendo com qualidade? Exatamente. Será que o lento está entregando com menos chances de erro do que o cara que está entregando rápido? Então, assim, na verdade, cada um escolheu o que é melhor fazer para ele, para si. Enquanto que quem tem que definir isso é a equipe junto com o gestor. Então, quando você traz a tua equipe, o teu líder, para vocês sentarem e falar, gente, como que vai ser o processo? As pessoas se envolvem mais, elas ficam comprometidas com aquilo e você vai escolher o melhor processo para a sua empresa. Com definição de prazo, de como fazer, do que fazer. Isso de acordo com cada perfil de empresa. Então, é legal porque você estimula, a cultura dentro da sua empresa e você vai construir isso para um futuro longínquo. Então, assim, você começa a construir, você traz as pessoas para perto de você. Então, você começa a ter o comprometimento de cada um, porque todo mundo trabalha muito mais engajado quando trabalha naquilo que acredita e naquilo que está fazendo parte. Então, tem o comprometimento. Segundo, a taxa de sucesso é imensa. Por quê? Porque eles decidiram junto com você fazer aquele projeto. Exatamente. Sabe? E terceiro, engajamento, né? E você tem toda a equipe. Então, por exemplo, existem um processo que eu acho muito importante. Entrada de cliente. O contador fica mega feliz quando você tem entrada de cliente. Pô, legal, legal. Só que quantos departamentos são envolvidos nisso? Todos. Sim. Porque você tem o pessoal do administrativo, você tem o pessoal do societário, você tem a galera do contábil, DPE, fiscal. E numa empresa de contabilidade sempre dá problema isso. Porque ele passa um e-mail ou faz uma reunião, olha o custo que tem você fazer uma reunião para comunicar que entrou um cliente. Né? E também não vai garantir que o processo vai ser feito certinho. Então, quando você tem uma plataforma em que você dispara, opa, entrou um cliente, todos são informados na mesma hora, mas com prazos distintos para cumprir. Porém, cada um tem uma lista de to-do, de tarefas para serem feitas. Isso já está pré-configurado, já foi para eles. Você reduz o custo, muita coisa, porque você está falando do custo de líderes, do custo da equipe. Quanto custa a tua hora? Muito. E, ou seja, cada um que está lá na sua empresa contábil, ele sabe aquilo que precisa fazer para aquele novo cliente. Exato. E para outros clientes também. E melhor ainda, né? Você consegue mensurar muitas vezes se você vai precisar aumentar o seu time ou não, né? Sim, ou aumentar, porque é fato, quando você implanta uma plataforma de gestão de projetos, gestão de processos, você tem alguns impactos. Então, assim, você vai entender quem está fazendo o quê, todos vão trabalhar em conjunto. Então, eu sempre falo, às vezes, vai sobrar capacidade produtiva, vamos supor, vai sobrar gente. Não que você vai mandar embora, mas qual é a tua meta? Para 2020, por exemplo, é aumentar cliente? É aumentar receita? Você não precisa desligar aquelas pessoas, se elas estão treinadas, estão focadas e comprometidas com a sua empresa, você vai pegar essas duas pessoas, ou o tanto que você acha que sobrou, e você vai aplicar todo o investimento que você já fez nelas, nesses novos clientes. Não, e não só isso, né? Porque você escala muito mais rápido. Não, e não só isso, e você começa a preparar a sua empresa não só apenas, então, somente para processamento de dados, Sim. que mais de 90% dos escritórios contábeis são programados para processar apenas o dado, mas também para ser um conselheiro do cliente, um consultor do cliente. Aí você começa a ter uma contabilidade mais consultiva. E aí você vai treinando a sua equipe para ter mais tempo no atendimento a cliente. Avisar os riscos e tudo mais, né? Então, ou seja, olha o benefício que isso acaba trazendo, e não só o ganho de produtividade, mas também o ganho que você vai ter com o seu cliente em termos de imagem. Sim, e até futuramente você poder renegociar um honorário maior com ele, né? Tanto renegociar quanto entregar. Eu acho assim, a relação ganha-ganha é muito legal, porque ganha você, ganha a empresa, ganha os colaboradores e o cliente. Todo mundo vai ganhar. O colaborador fica mais tranquilo porque ele sabe o que tem que ser feito, quando e como. O teu cliente vai ser atendido, que é um problema na empresa de contabilidade. O cliente pede uma coisa e depois liga 3, 4, 5 vezes para poder ser atendido, né? Então, e você, obviamente, vai ter maior rentabilidade, maior capacidade de crescer o teu negócio. Que eu acho que a gente está falando muito de contabilidade consultiva, mas é importante que essa contabilidade consultiva, assim, eu vejo muito como uma cultura. Eu vou ser contabilidade consultiva e pronto. Não é só isso, sabe? Não. Querer não é poder, né? Você, na verdade, tem que se preparar
para poder fazer isso. Então você tem que treinar a sua equipe, fazer esse trabalho, né? E apresentar para eles uma proposta de como você vai entregar isso para o cliente. Seu funcionário tem que estar treinado. E isso tudo você vai trabalhar dentro de uma plataforma ou de uma gestão de projetos e de processos. Então eu vejo muito ligado a isso. Bacana, Cris. Excelente. E, por exemplo, além, obviamente, da redução de custos dentro do escritório contábil, que eventualmente acaba tendo, consequentemente, ele vai poder aumentar mais ganhos, mais receitas e tudo mais, com a entrada de novos clientes podendo atender mais, né? Como você mesmo disse, né? Eu acho assim, para quem está nos assistindo, eu acho que é importante você pensar, a gente está em fevereiro, né? Fevereiro aí de 2020. Gente, qual é a tua meta? Qual é a tua meta? Qual é a meta de crescimento? Qual é a sua estratégia de crescimento? Vai ser crescer quantidade de clientes? Vai ser entrar com uma contabilidade consultiva para poder aumentar a recorrência ou aumentar o tipo de receita que você vai oferecer? Não sei, cada escritório vai fazer o que é melhor para si, você tem que pensar nisso. Agora, independente da sua escolha, você precisa ter, obviamente que a base são as pessoas, como eu falei, cultura e tal, mas você tem que se preparar para isso. Se você vai aumentar a quantidade, você tem que entender o seguinte: bom, beleza, eu vou aumentar a quantidade, vou pegar aquelas pessoas que teoricamente sobraram, né? Vou botar para trabalhar junto desse volume novo que vai acontecer. Só que esse volume vai gerar mais obrigações recorrentes, mais solicitações. Então, você precisa ter uma plataforma que faça isso de forma simples e rápida, sabe? Para você poder colocar em prática aquela estratégia que você tem. Se você optou por aumentar, por exemplo, recorrência, né, não necessariamente volume, Cris, eu vou aumentar o ticket médio dos meus clientes. Então, não vou aumentar tanta quantidade. Ok, só que você vai aumentar o ticket médio oferecendo serviços novos. Sim. Esses serviços novos, você também tem que aprender a fazer. Aí você desenha esse processo, é um outro processo diferente que você não está acostumado a fazer e você consegue fazer isso dentro da plataforma. Quero aumentar a receita atendendo clientes onde eu vou alocar funcionário, né? Como que esse cara vai ficar... O BPO, por exemplo, financeiro, mas no cliente. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer diferente do que faz? Não. Uma plataforma web consegue atender isso. E você consegue desenhar qualquer tipo de processo. Recrutamento e seleção, BPO financeiro, consultoria, planejamento tributário, enfim, o que você escolher. Isso que você falou é muito interessante, porque você não vai chegar para o seu cliente e falar assim, eu podia estar roubando, podia estar matando, então eu vim aqui te pedir um aumento de honorário e tal, não sei o quê. Se ele não vê qualquer ato que agregue valor para o negócio dele, ele vai falar assim, espera aí, o seu concorrente me cobra igual que você estava cobrando ou menos, então vamos discutir a relação para baixo muitas vezes, e aí você pode até acabar perdendo o cliente. Então eu vejo a sua ferramenta como uma... Ele vai incrementar, na verdade, ele vai apoiar todo o projeto de crescimento que ele vai ter. Então vamos falar o seguinte, o Conferir é uma ferramenta que também ele é trabalhado em processos. Então nós temos a pré-execução, a execução e o pós-declaração. Legal. Né? Então, a pré-declaração, ele faz lá a mala direta, envia orçamento para o cliente, a checklist de documentos, a planilha de simples conferência, antes de começar a declaração. Depois a execução tem todas as análises e tudo mais. Os robôs e tal, as automações. E no pós-declaração, que é o robô, é o faturamento, é a cobrança para o cliente e tudo mais. E eu sei também que no G-Click você tem já desenvolvido algumas funcionalidades em relação ao imposto de renda. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas em fazer o imposto de renda, né? Sim. O contador, nossa, vai chegar o imposto de renda, época do imposto de renda, o pessoal vai começar a me procurar e fica aquele desespero, né? O pessoal trabalha até, chega tarde e vai embora cedo, né? Então, é o dia que o pessoal mais trabalha, assim, mas também é um momento que você tem para ter uma receita maior. Só que você pode ter uma receita maior do que a que você já tem. E é nesse momento, com essa visão, que o G-Click entra. O G-Click, ele trabalha por calendário, vamos dizer assim, é como se fossem por áreas. Então, a gente desenhou uma área que se chama Imposto de Renda Pessoa Física. E qual é o objetivo dela para apoiar, principalmente, a parte do Conferir?
Você tem o Conferir que vai executar naquele momento, que tem que fazer o imposto de renda, só que, por exemplo, durante o ano, o contador vai e recebe um cliente novo. Então, se ele tem o G-Click, ele já consegue configurar que quando aquele cliente entra, ele já vai gerar uma obrigação para o ano seguinte para você poder ligar, ou seja, fazer o trabalho antes da época do imposto de renda, quer dizer, janeiro, né? Para você entender, comercial. Oi, tudo bom? Tô te ligando para a gente agendar o seu imposto de renda, o imposto de renda dos sócios. Então você faz um trabalho ativo dentro da carteira do seu cliente. Dentro da sua carteira de cliente. Sim. Porque eu acho que o contador, muitas vezes, ele acaba esperando o cliente procurar ele. Não, até porque muitas vezes não tem nem tempo de estar ligando. Sim, né? mas então, quando você tem uma ferramenta dessa, acaba sobrando tempo de você se antecipar ao cliente. Exato. Isso e até surpreendê-lo. Sim, né? tanto se antecipar, porque você consegue se organizar melhor, e você também pode delegar. Você pode delegar para uma pessoa, porque, por exemplo, você tem a sua hora. Você tem, de repente, uma pessoa do setor de legalização de societária, dependendo da região, cada um usa um termo. Mas que você pode, olha, você vai fazer ligação para mim, fazendo um approach comercial e vendo quem vai fazer. E aí você tem as atividades, né, ligar para o cliente, entender se vai fazer, se não vai fazer, e já também pré-agendar para ele já te visitar no dia que isso tudo o G-Click controla. E aí depois você, no Conferir, vai fazer todo o processo que é o quê? Jogar, fazer as análises, colocar o imposto de renda dele, enfim, tudo isso. Então você consegue aumentar a receita do seu escritório. Você faz um ativo em cima da sua própria carteira. Se você quiser depois entrar no Instagram ou, enfim, fazer algum tipo de campanha de propaganda para adquirir novos clientes, beleza, você faz, é complementar, sabe? Mas isso é garantido, porque muitas vezes o contador esquece de ligar e de contactar os clientes que ele ganhou ao longo do tempo. Quer dizer, se você está nesse caso de só atender os clientes que já fazem com você, olha quanta receita que o contador está perdendo. Então, eu acho que, além dos outros pontos, né, porque são muitos, então a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, Nossa, né? Excelente. Mas eu acho que especificamente para essa época também do ano, é você aumentar a sua receita já com o imposto de renda. E se você fizer isso todo ano, porque o G-Click vai, durante o ano, já abrindo aquelas obrigações para você ligar para o cliente, fazer o que tem que fazer com as etapas definidas. Todo ano você vai ter sempre uma base alimentada de quem faz e de quem não faz. E se o cliente falar, não, eu não quero mais fazer, não me liga, porque eu mesmo faço, ou porque meu cunhado faz... Cunhado é fogo. Você pode criar um outro tipo de obrigação, ou simplesmente você vai lá e não coloca mais ele, entendeu? Então, assim, funciona, eu uso isso lá na empresa de contabilidade, e assim, é um arraso. Que legal, que legal. E lá na Confiare vocês usam o Conferir, O Conferir, né? também, com certeza. Então, a gente faz tá exatamente esse processo. A gente usa G-Click e usa Conferir. Só que a G-Click a gente usa com esse intuito de fazer uma pré-venda. Já se antecipar na venda, na verdade. E houve um ganho de produtividade, houve um aumento de receita. Total. Porque você fazendo um trabalho bem feito, assim, 90% dos seus clientes vão fazer imposto de renda. Não são só os clientes, gente. Esse ano, um cliente novo pode ser que venha só ele e o sócio. No outro ano, vem ele, o sócio, a sócia, a família, né? Porque tem um avô, uma avó, uma mãe, alguém que morreu, né? Porque ninguém quer que morra ninguém, mas assim, tem uma declaração para ser feita durante o ano. Então você gera receita o ano todo de imposto de renda da pessoa física. Exatamente, que legal, bacana. Bom, estivemos aqui com a Cristiane da G-Click. Cris, muitíssimo obrigado, foi uma honra conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje. E, pessoal, nesse site aqui, para entrar em contato com o G-Click, e lá você vai ter lá uma promoção do Conferir, tá? Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Oi. Valeu.